a 1 Coríntios, capítulo de número 2, amém? Verso 10 ao verso de número 16, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem, ou melhor, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento em tua casa, nesse momento, Senhor, onde iremos mais um pouco aprender da tua palavra, Pai. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, através desse ensino, através desta ministração. Te pedimos, Deus, que a tua presença ela venha ser real em nosso meio. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que tu venha, Senhor, sobre nós, abrindo, Senhor, entendimento, os nossos entendimentos, para compreendermos a tua vontade, o teu querer, para com as nossas vidas, Senhor, segundo a tua palavra nessa noite. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Reconheço, Senhor, que nada sou, reconheço, Pai, que nada posso fazer se tu não fores comigo, Senhor, nesse altar. E por isso eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, possa, Pai, ministrar através da minha vida os corações que aqui se encontram, Pai. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Diga amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Amados, separei aqui nessa noite, nesse dia de hoje, esses textos onde o apóstolo Paulo ele trata com a igreja de Corinto, amém? Com a igreja, com os irmãos lá na cidade de Corinto, na cidade de Coríntios. E o apóstolo Paulo, e nos versos anteriores, capítulo 1, capítulo ainda de número 2, Paulo ele trata, segundo aquilo que ele foi informado pelos da família de Cloe, algumas atitudes que estava sendo expressada pelos irmãos da igreja, Essas expressões, a forma de conduta, de vida, a falta de ética, a falta de espiritualidade na vida dos irmãos da igreja de Corinto, gerou certo constrangimento entre a igreja, porque havia ali se formando, e estava formado também no seio da igreja,
o partidarismo, aquilo que nós chamamos de facções, que a Bíblia condena como obras da carne. Eu deixei bem claro no culto de ensinamento anterior que não era culpa dos homens da qual os próprios irmãos que estavam divididos em partidarismo, em facções, em grupos, não era culpa dos líderes citados por Paulo, que era ele próprio, como também Cefas, o apóstolo Pedro, e também Apolo, que tinha a característica e a personalidade, um ministério muito avivalista, uma retórica bem acentuada na sua vida, onde aquilo era muito expressivo na vida de Apolo. Era um conhecimento profundo, até porque o Apolo, ele era da cidade de Alexandria, que também era o centro acadêmico de conhecimento, tanto filosófico como religioso. Isso nós tratamos no ensinamento anterior. E por conta dessa situação, por conta desse problema, apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Corinto para resolver e sanar esses problemas. O interessante é que Paulo, ele estabelece aqui nesses textos verdades fundamentais. Como eu disse aqui, o apóstolo Paulo estabelece aqui verdades fundamentais de que a única pessoa que pode nos falar a respeito de Deus é o seu Espírito. Quando falamos nesse termo, que a única pessoa que pode nos transmitir as verdades de Deus, não é propriamente dizendo que o Espírito Santo é a única pessoa que comunica, apesar de que nós, como ministros do Evangelho, nós também comunicamos às pessoas as verdades de Deus. Mas fica bem claro que o convencimento destas verdades, ela está somente exclusiva à pessoa do Espírito Santo. Quer dizer, nós comunicamos o Evangelho, nós comunicamos a doutrina, os ensinamentos de Cristo, mas a única pessoa que convence o homem ou a mulher do erro, do pecado, do juízo e da justiça é apenas a pessoa do Espírito Santo. Amém? E o apóstolo Paulo utiliza esse termo, essa analogia, para dizer que também em Deus, somente o Espírito Santo, ele conhece intimamente aquilo que está dentro do coração de Deus, aquilo que está relacionado intimamente ao coração de Deus. Por exemplo, voltando ao contexto humano, essa analogia humana, há sentimentos tão pessoais em nós, coisas tão íntimas, que só são conhecidas do próprio espírito humano. Não é verdade? Coisas que muitas das vezes eu não quero me abrir ou falar, não quero expressar, seja uma alegria, seja uma tristeza, ou as motivações que me causam a alegria, ou a tristeza, ou o pesar, ou algum sentimento. Existem coisas que a face ela não vai, ela pode expressar até mesmo o sentimento, mas nunca as motivações e nunca as raízes daquele sentimento. Então, somente o próprio homem, o próprio espírito do homem é que de fato conhecerá o que está causando aquele sentimento, o que está variando aqueles sentimentos no coração do homem, ou no próprio espírito do homem. Somente o espírito do homem conhece o que está dentro dele, amém? E assim também o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que somente conhece as
coisas de Deus, das profundezas de Deus, apenas o Espírito de Deus. Amém? Então, queridos, o termo que nós vamos usar hoje aqui para expressar esse ensinamento é falar muito daquilo que está intimamente ligado ao Espírito de Deus e ao Espírito do homem, e também o que está ligado àquilo que é apenas do convívio humano, aquilo que nós tratamos como carne, aquilo que é apenas o mundo físico. Amém? E Paulo continua dizendo que também isso se aplica a Deus, que existem coisas profundas, íntimas de Deus, que somente o Espírito Santo conhece. Amém? Quer dizer, o Espírito Santo é a única pessoa que nos leva a ter conhecimento íntimo, ou relacionamento íntimo de Deus e das coisas de Deus. Conhecimento e relacionamento, somente o Espírito Santo. Amém? Muitas das vezes, irmãos, a gente conhecemos profundamente muitas coisas das questões da teologia, né? Às vezes nós se atemos, né? Se prendemos a muitos conhecimentos bíblicos, mas muitas das vezes deixamos que esse conhecimento apenas eles se limitem à razão do conhecimento, somente a parte intelectual, porque conhecer a Bíblia, isso de fato está ligado até mesmo no gênero humano de conhecer o mundo acadêmico, né? Tem muitos teólogos, muitos conhecedores que conhecem a Bíblia de capa a capa, de todas as doutrinas bíblicas, mas de fato ainda não permitiu serem tocados pelo Espírito Santo, né? Pessoas que conhecem profundamente a arqueologia bíblica, pessoas que conhecem a história bíblica, pessoas que conhecem doutrinas bíblicas, mas não se deixaram convencer pelo Espírito Santo de Deus sobre estas verdades. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele relaciona aqui nesses textos, irmãos, que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele fala de dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Amém? Que essas pessoas, de fato, a gente só vamos conseguir identificá-las a partir da própria conduta de vida. O próprio Senhor Jesus, ele ensina que o homem conhece a árvore pelos frutos. Jesus relacionando, né, a questão de você identificar se uma pessoa ela provém de Deus ou não. É pelos frutos que você conhece, que você identifica. Não é propriamente como muitas superficialmente, né? Na igreja hoje em dia, elas falam, aquele irmão ali é uma bênção, aquela irmã ali, ela é uma mulher de Deus, ela é do reteté, ela profetiza, aquele irmão revela. E muitas das vezes nós identificamos, relacionamos o nome homem de Deus a essas pessoas. É claro que tem caráter cristão genuíno, tem um relacionamento com Deus genuíno e realmente se deixam ser usados dessas formas, né? Mas não é pelas características das pessoas que estão dotadas de dons espirituais que nós identificamos se de fato aquela pessoa tem um caráter cristão ou não. Até porque eu citei aqui no ensino anterior que na igreja de Coríntios a maioria dos irmãos estavam dotados, capacitados pelo Espírito Santo de dons espirituais, né? Tanto é que a falta de caráter, a falta de compromisso e a falta de espiritualidade gerou dentro, né, da igreja facções, grupos que esse problema ele está enraizado numa mente carnal, numa vida carnal, e é esse que Paulo relaciona para
prosseguir na sua exortação e ensinamento à igreja, ele fala de dois tipos de pessoas na igreja, que é o homem espiritual e o homem carnal. Amém? Vocês estão compreendendo, amados? Então, quando Paulo começa a tratar desses problemas dentro da igreja, ele denota que se identifique dentro da igreja aqueles que de fato são verdadeiramente espirituais, e que aqueles que, entre aspas, se diziam espirituais, mas que na verdade eram pessoas carnais, pessoas que não tinham a maturidade cristã de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus e com o próprio Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele relaciona, ele identifica e ele também exorta a igreja a identificar, para que as pessoas olhassem de fato e vissem, identificassem quem eram aqueles que estavam causando dentro do corpo de Cristo divisões, que é proveniente de quê? De uma mente carnal, de uma vida carnal. Amém? Então existem dois tipos de pessoas que Paulo identifica, que criou esse problema de eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Jesus, cada um com as suas características, cada um com as suas expressões, mas toda essa conduta, esse tipo de atitude estava enraizado, estava relacionado a uma mentalidade carnal. Mas nós vamos falar desses dois tipos de pessoas. Paulo, ele começa dizendo aqui, que o verso de número 10 diz assim: mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, está falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo penetra todas as coisas. Amém? O Espírito Santo penetra o coração do homem e também penetra as profundezas de Deus. Amém? Aí ele vai naquela analogia que eu citei aqui no início, onde ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Olha o verso 12: mas nós não recebemos do Espírito do mundo. Amém? Quer dizer, o Espírito mundano causa carnalidade. O Espírito mundano, como diz o tópico aqui na Bíblia, o subtítulo, causa divisão, dissensões, causa problema dentro da igreja, o espírito mundano. E Paulo afirma aqui no verso 12 que nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Amém. Quer dizer, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Paulo, ele denota dois tipos de pessoas: o homem espiritual, que são aqueles que receberam o Espírito de Deus, mas não o Espírito do mundo. Amém? E o homem mundano, o homem carnal, o homem que não recebeu o Espírito de Deus. Então, por isso, essas pessoas que não receberam o Espírito de Deus, elas não podem conhecer as coisas de Deus, porque elas não são espirituais. Então, voltando àquele conceito que eu falei, quando nós denotamos alguém, quando nós caracterizamos alguém como espiritual,
É aí que é um problema grave dentro da igreja, porque nós caracterizamos o espiritual como aquele que profetiza, com aquele que revela, com aquele que adivinha o nome ou a vida da pessoa. Não, irmão, não é esse, não é assim que se caracteriza a vida de um homem espiritual, de maneira nenhuma. Então muitas pessoas hoje em dia ficam, extasiadas, são enganadas por esse tipo de expressões dentro da igreja, porque elas não têm o Espírito Santo. São muito fáceis de ser enganadas, porque aquele que tem o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, e consequentemente, aquele que tem o Espírito Santo, na sua vida diária, com a experiência que passa a ter com Deus, o que se relaciona, ou melhor dizendo, o que na vida dele passa a ser acentuado também, é o discernimento espiritual. Amém? Então, o cristão genuíno, que tem o Espírito Santo, considerado um homem espiritual, então ele passa a ter uma vida, a analisar, observar o seu ambiente pela visão do Espírito Santo, de forma de discernir as coisas espirituais e as coisas físicas, as coisas carnais. Amém? Aquilo que se desenrola. Então o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem carnal não discerne nada. Amém? Então, olha aqui como o apóstolo Paulo, ele relaciona o homem espiritual, né? Ele usa a palavra grega para o homem espiritual, a palavra grega que diz assim, pneumáticos. Repita assim comigo, pneumático. Né? Tá? Outra expressão é pneumatikoi. Tá? A palavra pneuma, tá? É interessante notar, para quem ainda não compreendeu essa palavra grega, a palavra pneu é derivada dessa expressão, tá? Porque o Espírito, né, que é o fôlego de vida de Deus no homem, né, está muito relacionado ao vento, ao ar, né? No hebraico, a expressão se usa ruach, né? Ruach, que é o Espírito soprado. Amém? Então, a palavra pneuma, ela está muito ligada, tá, na tradução, à palavra Espírito. Aquilo que se origina lá em Gênesis, quando Deus, ele forma o homem e sopra no homem. Nas narinas do homem, o homem se torna o quê? Alma vivente. Deus sopra o Espírito no homem e o homem se torna alma vivente. Amém? Então a palavra usada no grego é pneuma, né? Que a expressão do pneu, porque usa o ar, não é isso? Está muito relacionado a essa expressão, se deriva daí o nome que é dado ao pneu que usamos no carro, na bicicleta, né? Existe aquela máquina de ar pneumática, né? São máquinas que usam ar, são máquinas pneumáticas. Você vê que essa expressão também se deriva dessa palavra grega. Amém? E pneuma significa o espírito do homem. Amém? O espírito, né? O homem pneumático, quando essa expressão que Paulo usa aqui agora, como homem espiritual, quando ele se refere ao homem espiritual, ele diz assim: pneumáticos, né? É aquele que é sensível ao Espírito de Deus. Amém? Vou repetir para você: o homem pneumáticos, tá? É aquele que é sensível ao Espírito Santo. Diga amém. O homem espiritual, né, que Paulo usa no grego pneumáticos, né, é aquele que obedece à voz do Espírito Santo. Amém? O homem espiritual é aquele cuja a vida é dirigida e guiada pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso aqui para você? O que Paulo também, ele
nessa expressão, nesse ensinamento, ele tem que ensinar a igreja em relação ao homem espiritual. O homem espiritual, além de ele conhecer as profundezas de Deus, porque ele é sensível ao Espírito Santo, e a partir do momento que ele se entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente, o Espírito Santo vem fazer morada nele. Então ele passa a conhecer também as coisas de Deus, porque intimamente ele está ligado com o Espírito de Deus. O Espírito do homem está ligado com o Espírito de Deus, né? Acontece uma mesclagem. Essa substância do Espírito do homem com o Espírito se torna um só praticamente, né? Então, o que acontece? O homem passa, o homem espiritual ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele passa a ser direcionado pelo Espírito de Deus. Então, ele passa a tomar decisões não mais pela mente carnal, não mais pelo eu. Amém? O homem espiritual não passa mais a viver segundo a sua razão, né? No sentido daquilo que nós vamos dizer como mente carnal. Não que nós não usemos a nossa razão, porque a nossa razão, é lógico, ela tem que estar submetida à vontade de Deus. Como a minha razão, a minha mente, o meu coração pode estar submetido, né, à vontade de Deus. É quando eu não só me torno um conhecedor da palavra, porque se eu ser só um conhecedor, é aquilo que eu falei aqui também no início. Eu apenas adquiri informação acadêmica, mas não me deixei ser tocado, ser regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Até porque o apóstolo Tiago diz que os demônios também creem e estremecem, amém? Então o diabo também crê, o diabo acredita, o diabo conhece a Bíblia. Isso quer dizer que porque ele detém essa informação bíblica das Escrituras, né, que ele é um ser bom de maneira nenhuma, tá bom? Então o diabo, ele conhece, mas para ele o fato de ele conhecer não muda, ele permanece mal, a sua essência é maligna, amém? Como muitas pessoas, como muitos homens, não só lá fora, no mundo acadêmico, mas dentro da igreja, conhecem a Bíblia, citam versículos, mas de fato não foram tocados e nem regenerados pelo Espírito Santo, amém? Então o homem espiritual, ele se deixa ser guiado, ele se deixa ser transformado, o sentimento, o espírito, a alma, a mente, o coração do homem que teve encontro com Cristo, ele passa a viver sob a influência do Espírito Santo, amém? Então aqui o homem espiritual é aquele que toma decisões sob a influência e direção do Espírito Santo, é aquele que vive consciente de que existe coisas além daquilo que está no mundo físico. Então o homem espiritual não vive, como foi citado aqui pelo pastor Marcos no domingo, por vista. Ele só não vê aquilo que está ao seu redor como o mundo físico. O mundo dele, a vida dele não está limitada apenas àquele mundo físico. O homem espiritual, ele não espera Cristo só para esta vida, não. Porque aqueles que esperam Cristo só para esta vida são aqueles carnais que só querem as bênçãos de Deus somente para viver aqui. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual, ele tem a sua perspectiva de vida baseada na fé, aonde ele vê muito mais além da vida que se vive aqui e olha muito mais além daquilo que nós denominamos como sepultura, como caixão, como morte. Ele sabe que a partir dali existe uma outra vida além daquela que se vive aqui. E essa vida, ela não passa a ser vivida quando o cristão ele é enterrado, quando ele é sepultado, não. Quando sobreveio sobre ele a morte física. O cristão não vai viver o mundo, o relacionamento espiritual, o mundo espiritual somente a partir daquele momento, de maneira nenhuma.
cristão, ele passa a viver a dimensão espiritual a partir do momento que ele se torna um homem espiritual. Amém? Ele passa a viver, a andar com Deus, a andar com Cristo. Ele passa a ser influenciado por Deus. Diga amém se você está entendendo. Eu quero convidar você a ver lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 25. Amém? Carta à igreja de Gálatas, capítulo 5. Olha o que ele diz a respeito do homem espiritual. Como é que você identifica o homem espiritual? Amém? Porque o homem carnal é aquele que está sempre falando mal do irmão, do seu próximo, fala mal da igreja, fala mal do pastor, está sempre causando algum distúrbio, né, no seio da igreja, está sempre causando tumulto no seio da igreja, né? Mas o homem espiritual, como ele é identificado? Como eu posso dizer que realmente aquele homem, aquela mulher, aquele homem é um homem de Deus, ou aquela mulher é uma mulher de Deus? É quando ele profetiza? É quando ele revela? Então vamos ver como identificamos os homens espirituais. Amém? Todos acharam? Olha o que diz. A partir do verso número 22. Amém? Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, amém? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Verso 24 ainda. E os que são, olha que interessante isso, irmãos, tá? Nem todos que estão dentro do templo, né, de uma instituição que consideramos como igreja, nem todos podem se encaixar nesse verso 24. Olha o que diz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo, ele caracteriza as expressões de como nós identificamos esses servos de Deus que denominamos espirituais. Amém? Então, ser espiritual, queridos, não está no fato de um homem ou de uma mulher, amém, se expressar dentro da igreja somente pelos dons espirituais. Não. Anterior a isso, nós temos que identificar estas qualidades, tá, que são fruto do Espírito. Amém? Essas qualidades. E para nós frutificarmos nesses atributos do Espírito, o que é necessário fazer? Aquilo que está no 24. Crucificarmos, amém? Aqueles que são de Cristo têm que crucificar a carne com as suas paixões, amém? Porque só vive pelas paixões o homem que é carnal. O homem carnal, ele vive, né, realizando os desejos das suas paixões, mas o espiritual, ele anda em contramão a estas paixões. Amém, queridos? Vamos também ler Romanos, capítulo 8, o verso 14 e ao verso de número 17. Tá? Romanos, aí, depois de Atos dos Apóstolos, antes de Coríntios também. Amém? Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8, do 14 ao verso de número 17. Aqui Paulo também ensina como também o homem espiritual ele se manifesta nessa vida. Amém? Eu sou feito de carne. Amém, nós somos feitos de carne. Mas isso não quer dizer que nós temos que dar vazão à carnalidade. Amém? Uma coisa é ser feito de carne e outra coisa é ser carnal. Amém? É viver pela carne. Amém? É viver segundo as paixões do mundo. Não. O apóstolo Paulo, ele também relaciona alguns aspectos espirituais na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do homem espiritual, da mulher espiritual, essas condutas, esses tipos de atitudes. Verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito. Olha só, que coisa interessante. Quando o homem aceita a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada. Vem fazer morada o Espírito Santo em nós. Amém? Olha que interessante. A partir desse momento, o verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha aí, que coisa tremenda, irmãos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então olha que interessante, que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo habita em nós, vem fazer morada, ele passa a testificar. Ele passa a dizer para o nosso espírito, dizendo, confirmando: olha, você é filho, você não é escravo, você é filho de Deus. Amém? Então, só que também não fica só naquilo que testifica pelo Espírito. Olha, eu sou filho de Deus. Mas como que é que vai se portar o filho de Deus? O filho de Deus, ele vai se portar espiritualmente, E essa manifestação da espiritualidade, ela vai se manifestar no fruto do Espírito, que é aquela relação que Paulo ele qualifica na vida do homem espiritual. Amém? Então, esse é o conceito bíblico do homem espiritual. Então, existem muitas pessoas dentro da igreja hoje, do modo geral, confusas, na sua espiritualidade. Por quê? Porque elas não são guiadas pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que começam. Paulo, interessante que ele exorta também a igreja de Gálatas, que ele diz assim: olha, vocês, Gálatas, eu me admiro que tão depressa vocês deixaram Cristo para passar, deixaram o Evangelho de Cristo para passar para outro Evangelho. E ele completa dizendo: o que foi começado no Espírito, vocês estão terminando na carne. Então existem muitas pessoas na igreja que de primeira instância elas têm até uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas esse tipo de mentalidade carnal que existe hoje na igreja, na vida de muitas pessoas que faccionam o corpo de Cristo, vão contaminando essas pessoas. Até porque em Gálatas, Paulo, ele traz aqui um ensinamento aos Gálatas por aqueles que estavam perturbando a igreja, querendo trazer de novo a liturgia, os costumes judaicos para dentro da igreja. E dentro da igreja de
por parte dos seguidores de Pedro, passaram também na igreja de Corinto a querer influenciar os irmãos, às vezes até aqueles irmãos espirituais que estavam no conhecimento elementar dos princípios do Evangelho, começando a ter um relacionamento íntimo com Deus, e alguns foram levados a ter uma mente carnal a partir daquele grupo que passou a querer influenciar. Então hoje, esse tipo de pessoas estão presentes dentro da igreja. Os homens carnais, pessoas carnais, que passam a influenciar aqueles que um dia outrora tiveram experiência com Cristo, começaram uma vida espiritual maravilhosa, mas no meio da caminhada, no meio ou depois daquela experiência maravilhosa, passaram a esmorecer na fé, passaram a se tornarem críticas da igreja, passaram a se tornar pessoas legalistas, pessoas somente intelectuais, e se tornaram um grupo que na verdade não somam com a igreja, não comungam a mesma fé, mas passam a criar divisões no corpo de Cristo. Aqueles que se acham hiperespirituais, é mais espiritual que o outro irmão, outros que se acham mais conhecedores em certos aspectos da Bíblia que o outro irmão. Então esse tipo de pessoas dentro da igreja não agregam valores espirituais, apenas acabam criando mais situações constrangedoras e terríveis para o corpo de Cristo e para a obra de Deus. Amém? Então é necessário que nós identifiquemos essas pessoas, irmãos. Amados, esse tipo de pensamento hoje, carnal, dentro da igreja, está disfarçado de uma espiritualidade. Amém? Como eu citei, pessoas hiperespirituais, pessoas que se acham mais conhecedoras da verdade do que as outras pessoas, aqueles que se acham mais santas que as outras pessoas, que os outros irmãos. Então esse tipo de pessoas são carnais. As expressões até parecem espiritual, a fala até parece espiritual, a forma de se vestir até parece espiritual, mas a conduta, a vida íntima não tem nada de Deus, irmãos. Amém? Não tem nada de Deus. Dizem que oram, sabe, essas pessoas que ficam tocando trombetas, eu oro de madrugada, eu oro no monte. Oração é coisa íntima, secreta. Mas tem irmãos que falam, eu sou um homem de oração, eu oro muito. Então esse tipo de pessoas, o próprio Jesus disse, as pessoas que dizem que oram, que ficam tocando trombeta, dizendo, eu oro, mas na verdade já recebeu o galardão delas agora. Jesus nos ensina que quando nós queremos orar, eu não preciso mostrar para as pessoas que eu oro, que eu jejuo, eu não preciso usar esses argumentos e até mesmo essas situações de orar em dia de Deus vai mostrar para o outro que eu sou mais espiritual que ele. Não. Eu tenho que influenciar sim, meu irmão, a orar. Eu tenho que influenciar sim, meu irmão, a consagrar a vida dele espiritualmente. Eu tenho que influenciar, sempre levando ele para a oração, levando ele para uma. Só que isso é muito íntimo e particular entre uns, aquele que faz e o próprio Deus. Amém? Mas as pessoas falam, eu oro bastante, eu jejuo, eu faço isso e aquilo pela obra de Deus. É mentalidade carnal. Não trabalha, isso mesmo, muito bem citado, pastor Marcos. Não trabalha para o reino, não trabalha para o corpo, trabalha para si próprio. Elas estão o quê? Manifestando nelas a atenção que elas querem dos outros. Carnal, mentalidade carnal. Homem espiritual, mulher espiritual não agem dessa forma. Sabe por quê? Porque o homem espiritual tem a mentalidade de Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo ele denota
que nós estávamos falando anteriormente, né? A conduta que baseia-se no fruto do Espírito como homens espirituais. Mas aqueles que querem demonstrar, tá? Como eu posso dizer, né? Que querem demonstrar essa inclinação para determinado grupo de pessoas dentro do corpo, é carnal. Amém? O outro aspecto que Paulo ele fala a respeito, né, desses dois tipos de pessoas que encontramos no seio da igreja, que nós citamos aqui o homem pneumáticos, amém? O homem espiritual, da palavra pneuma, que deriva assim, pneu, né? Máquinas pneumáticas, como eu citei aqui, mas que a expressão original no grego denota a palavra espírito, amém? Espírito. Ao contrário de toda essa característica que eu citei aqui para vocês, nós temos o homem carnal, amém? Então Paulo também fala do homem carnal, que ele denota também no grego, na palavra grega, denota, né? A palavra grega denota, tá? Que é o homem psíquico, amém? Que também deriva a palavra psicologia, amém? Psiquiatria, né? Que no conceito científico, tá? Da saúde mental, se usa essas expressões, se deriva dessa palavra psique, que originalmente no grego a tradução é alma, amém? Peraí, o homem carnal é um homem alma? Não é essa expressão que Paulo ele quer dizer, amém? Do homem psíquico, tá? Porque aquilo que nós entendemos como mente, como intelecto, é isso que expressamos como alma, é aquilo que caracteriza você desde da sua concepção, tá? No ventre da sua mãe, desde a sua concepção, a partir dali, o fôlego, o Espírito de Deus, tá? Nesse milagre da gestação, da concepção do homem, que é um mistério tremendo, até mesmo para a ciência, na concepção, tá? Que tem ali do óvulo, do espermatozoide, ali se origina o homem, o ser humano, tá? Ali está o fôlego de vida de Deus, o Espírito, ali está se formando a partir daquele momento também a psique, o ser humano, como também o seu corpo físico sendo formado, amém? Então, a partir dali ele se torna corpo, alma e espírito, amém? O ser humano não passa a existir a partir do momento que a mulher dá a luz ao seu filho, não. O ser humano passa a existir a partir do momento da concepção, amém? E é por isso que nós somos, a igreja é contra o aborto, por isso que a igreja é contra a legalização do aborto, porque a vida humana, ela é uterina, está lá dentro, ela é concebida lá dentro do ventre da mulher, amém? Então não aceitamos de fato isso jamais. Mas voltando ao assunto do homem carnal, a psique, a alma, ela passa a receber a informação, o cérebro, então ele passa a ser formado a alma do homem, do ser humano. É aquilo que você recebe como do próprio gene do pai e da mãe, amém? Que já vem da família, do próprio DNA, né? Aquilo que vai caracterizar a sua personalidade, a sua cor, a sua raça, o seu tamanho, tá? Você também recebe um pouco da carga emocional, né? Um pouco de tudo aquilo que o pai e a mãe também ele tem, que passa a partir do gene, tá? Do DNA, tá bom? Àquela criança que está sendo gerada. Então quando o ser humano é formado, então ele passa também a receber informação do seu ambiente que ele vive, né? Ele passa a receber, passa a ser formado a partir daquilo que ele passa a entender, a compreender. Mesmo lá quando está no ventre, que você não para, você não lembra daquilo ali, tá? Daquele momento, é lógico, para como você se dá, como entender
você se arremete aos seus 2, aos 3, aos 4, que você passa a conceber o mundo praticamente como memória. Hoje você como memória, aquilo que você raramente você consegue trazer da sua memória, né, lembranças da sua infância. Tem pessoas que conseguem chegar aos seus 3, aos 2 anos, não conseguem lembrar, né? Mas mesmo assim, a criança ela já é influenciada desde a sua concepção, que a sua alma passa a receber informação e ser formada a partir dali. Amém? Agora, interessante notar, irmãos, tá, que alma não é espírito. Amém? Lá em Hebreus, nós temos Paulo, por exemplo, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, onde ele fala da espada do Espírito, né? Que é mais penetrante e importante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e das medulas, né? Então, é compreendido até porque no Antigo Testamento, e tem linhas de pensamento que acredita que existe apenas alma e corpo, né? Ou espírito e corpo, que alma e espírito são a mesma coisa. Não. Quando você pega todo o conjunto doutrinário sobre, né, a doutrina que trata da alma e do espírito, você entende biblicamente que o espírito, amém, é de um gênero e a alma é de outro gênero. Amém, queridos? O espírito é dado por Deus, e a partir da concepção, é lógico, quando o corpo é formado, o cérebro vai se formando também, a alma, a partir de toda informação que recebe também, ela vai se formando. É o eu, é o você, né? O eu André. Amém? É a partir daquilo que ele passa a denotar minhas digitais, o André, né? A forma de falar, de se expressar, aquilo que eu conheço, aquilo que eu conceito, que entendo, e aquilo que eu expresso, daquilo que eu conheço. Então, aquilo que me personaliza, aquilo que caracteriza é a minha alma. Amém? É a minha alma. Vocês entenderam? Tudo que vive tem psique. Tudo que vive. O cachorro tem psique, quer dizer, o cachorro tem alma. O gato tem alma. A vaca tem alma. O boi tem alma. O burro tem alma. Amém? Todos eles, todos os animais, são dotados de psique e de alma, mas não tem pneuma. Amém? Os animais têm alma, mas não têm espírito. Amém? O que você entende como alma? Alma você entende como aquilo que é sentimento, que é emoção. O que você vê animal, né? Carinhoso, animal com sentimento, triste, animal alegre, né? Porque ele tem uma alma. Amém? E é aí que se dá também no ser humano toda essa variação de sentimento. É na sua própria alma. É aquilo que ele entende no seu mundo ao redor, que ele concebe, aquilo que lhe afeta. Aquilo que lhe afeta. Amém? Tudo aquilo que está ao nosso redor nos afeta, irmãos. Nos afeta. Amém? As pessoas nos afetam e também nós a afetamos. Direto ou diretamente. Amém? Causando tristeza, causando alegria, causando variados sentimentos, pensamentos, né? Conceitos e preconceitos das pessoas. Isso é a alma, se relacionando, se interagindo com as outras almas. Alma não se relaciona com Deus, irmão. No sentido bem bíblico, até porque não que nós nos relacionamos, a nossa alma ela expressa a Deus o nosso louvor, amém? Mas não expressa a adoração, porque só adora quem tem espírito. Animais louvam, porque eles têm alma. Tudo que tem fôlego, louva, amém? Mas somente ao homem é dado, amém? O privilégio de adorar. É por isso que Jesus ele explica lá em João capítulo 4, que é a mulher samaritana, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, o homem, todo ser humano, dotado do Espírito, que tem o Espírito, né? Que ele tem o Espírito
todo ser humano tem, vivo, tem espírito. Então, somente ele, a partir do momento que ele recebe também o Espírito Santo, ele passa a ser um verdadeiro adorador. Amém? Vocês entenderam? Então, os animais têm alma. Por isso que o animal morreu, acabou, né? Então, as pessoas hoje em dia, por quê? Amém? As pessoas hoje em dia, elas se relacionam intimamente com os animais, que tem aquele apego com o cachorro, com o gato, né? A nível de ser, tem pessoas, como eu já citei aqui, que chegam a ter um nível de relacionamento com o animal e com o gato muito mais do que o ser humano. Não é verdade? Passa a se relacionar intimamente, é alma com alma, né? Porque o animal expressa também carinho, alegria, felicidade, e expressa também fidelidade a partir da alma dele, daquilo que é o instinto, né? Mas ele não pode se relacionar com Deus como o ser humano se relaciona. Diga amém? Amém. Amém? Então, o animal não pode adorar. Por isso que a alma, quando nós louvamos a Deus, a alma ela está expressando, tá? Comunicando ao nosso espírito, a seu Espírito de Deus, aquilo que nós queremos dizer para Deus. Aquilo que nós somos afetados, que conhecemos como belo e como aquilo que não é belo, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, seja em palavras, seja naquilo que transcende o corpo, naquilo que nós entendemos como palavras boas e belas, tudo aquilo que é bom, nós relacionamos a Deus. A alma compreende assim, no sentido como? Quando você elogia alguém, você está louvando uma pessoa. Eu posso louvar o irmão Olivaldo. Olha o Olivaldo, ótima pessoa carinhosa, né? Olha que pessoa magnífica, olha que pessoa excelente. Eu posso louvar ele. Amém? Eu posso louvar, porque a alma pode, a alma conhece, a alma compreende aquilo que eu acho que é bom e aquilo que eu trago como bom em palavras, que eu identifico com quem eu me relaciono, que me faz bem, que me alegra, que aí eu passo a louvar, a elogiá-lo. Então, quando nós elogiamos a Deus, falamos palavras bonitas para Deus, nós estamos louvando ao Senhor. Amém? Agora, adorar vai muito mais além do que você falar palavras e expressar sentimentos da alma, porque somente o Espírito pode adorar a Deus. Amém? Isso é muito interessante, é muito profundo, tá? E quem sabe um dia nós possamos se aprofundar mais ainda, é que as horas não nos deixem. E para nós continuarmos, então, o homem psíquico, o homem com a mente, com a alma, então ele precisa alimentar os seus anseios, porque a alma tem anseio, a alma tem desejo, a alma tem sentimento, a alma tem paixão, né? E ela tem anseio, ela precisa se satisfazer, amém? Então é aí que mora o perigo, é aí que está o homem que não tem o Espírito de Deus. Ele pode ter o seu espírito humano, mas ele não tem o Espírito, não consegue se relacionar com Deus. Então a alma, na sua infinitude de anseios, de querer se alegrar, de se aprazerar, e não ter o Espírito de Deus, não tem como ter acesso, porque só pode ter acesso às profundezas de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Como o homem carnal não tem, então ele não passa a se alegrar em Deus, então ele precisa se alegrar no âmbito mundo, terreno. Então é a partir daí que aquele que é psíquico precisa se alimentar a sua alma. Então ele vai buscar em variadas fontes de prazeres aquilo que pode alimentar a sua alma. Amém? Então, a primeira vida física, né, alma, o homem compartilha com todas as coisas vivas. Então, aquilo que nós entendemos como alma, como vida, o ser físico, né, a alma se relacionando, se interagindo, ela compartilha com todos os seres, o homem com o ser humano, próximo com o próximo e com os animais, também com o mundo físico. Então a alma se relaciona com esse mundo também. Mas o segundo, o homem, espírito,
psíquico, somente psíquico, ele não pode se igualar ao homem que também é psíquico, mas também tem o pneuma. Amém? Porque esse homem pneuma que tem o Espírito de Deus, ele se relaciona com Deus. É aquilo que nós voltamos lá em Romanos capítulo 8, né? Que nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que clama, que testifica que somos filhos de Deus e que clama Abba, quer dizer Pai. Amém? Então só o homem pneuma que tem o Espírito Santo, amém? Somente ele pode se relacionar com Deus e chamá-lo de Pai. Amém? Já o homem psíquico, o homem carnal, ele pode estar na igreja, ele pode dar anos na igreja, ele pode conhecer a Bíblia, como eu falei aqui, pode ter conceitos da doutrina, intelectualmente, academicamente, ele pode conhecer, mas se ele não tiver o Espírito Santo, ele não pode se relacionar com Deus. Ele apenas é um homem carnal, um homem psíquico. Amém? Ele pode se interagir, ele pode dizer muitas coisas boas, ele pode elogiar, até elogiar Deus, mas adorá-lo jamais. Amém? Então, expressões que possam ser feitas no altar, expressões que possam ser feitas na igreja, seja entre aspas, até mesmo dizendo que são dons espirituais. Muitas pessoas usam dons espirituais apenas na região do psíquico, daquilo que ela compreende, daquilo que ela acha que é dom espiritual. É por isso que tem muito safado hoje nos altares da igreja, enganando pessoas, porque ele é inteligente, ele é sagaz, ele é um homem psíquico, é um homem carnal, então ele é inteligente a ponto de usar o psique dele para afetar o outro psique. Então ele usa palavras bonitas, né? Deus tem algo na sua vida extraordinário. Deus está me revelando que tem pessoas aqui que precisam de uma grande vitória. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que estão com problema na família. Então o psíquico daquele que está sentimentalmente, que está emocionalmente com problemas nessas áreas da vida, automaticamente ele sente que algo está falando com ele. Aí ele denomina aquilo como Deus, como revelação de Deus. Então é por isso, irmãos, que é necessário nós estarmos sempre discernindo aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal. Que tem muita coisa que são expressadas, seja louvores, seja, mas não cantar louvores, palavras bonitas para Deus, pode louvar, mas se não tiver o Espírito, Deus não recebe o louvor sem o coração. Amém? Então, o homem pneuma se diferencia do homem psíquico e do resto da criação, porque ele tem o Espírito de Deus. Amém? O verso 14 ainda de 1 Coríntios, olha que interessante aqui o que diz. O capítulo 3 e o verso 14, capítulo 2 e o verso 14. Ora, olha o que ele diz aqui, o que ele vai ser. A expressão do nosso português usa um nome natural. Já no original, no grego, a expressão estaria ali, né? A palavra psique, né? Ou psíquico, aquilo que denominamos como nome carnal, e falamos aqui a expressão apenas é que o nosso português usa o eufemismo, tá? Pega uma palavra que não dá tanto um conceito muito bom, muito legal, então eles trocam uma palavra. Então usa o eufemismo aqui, tá? Que é a palavra, que é a expressão, tá? Homem natural, que seria a expressão homem carnal. Amém? No grego, psíquico. Então, o homem psíquico, o homem somente da razão, o homem somente da alma, só da emoção, do sentimento, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é pneuma, amém? O que é espiritual, discerne bem tudo. Olha que interessante isso aqui, irmão. Discerne bem tudo. A alma do homem espiritual, ela fica tão ligada a Deus, ao Espírito, que a própria alma, no cotidiano
experiência, da interação com esse mundo, passa a discernir as coisas muito bem, né? Você passa a discernir os espíritos, você passa a discernir as pessoas a partir da conduta, da fala, das expressões, não é verdade? Então o homem pneuma discerne tudo, amém? Tudo, não é uma parte, é tudo, amém? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, amém? Discernido. Então, interessante isso aqui. Isso que diferencia o homem pneuma do homem psíquico. O homem psíquico, ele só vive para esta vida, ele só espera Cristo nesta vida, tudo para ele é esta vida, não consegue ver além desse mundo físico. Você pode dizer glória a Deus? Então, o versículo 14 fala do homem natural, do homem psíquico. É um homem que vive como que se não houvesse nada além da vida física, como que se não houvesse outras necessidades fora da matéria, e nem outros valores, já que ele rege por medidas físicas. Então, tudo no homem psíquico, tudo que é regido na vida dele, é tudo mental, psicologicamente, pela razão, somente aí. Somente ali. Então, os anseios da alma não podem ser satisfeitos ao homem que vive somente por aquilo, pela vida, regido pela vida psíquica, amém? Pela vida carnal, pela vida física e material. O homem assim não entende as coisas do Espírito. É aquela mesma passagem de Gálatas, capítulo 5, verso 16, olha como é que vive o homem psíquico. Vamos lá, Gálatas de novo, capítulo 5, verso 16. Interessante isso aqui, Gálatas capítulo 5. Agora nós vamos ler alguns versículos anteriores daquele que nós lemos, tá bem? Olha o que diz. Digo, porém, tá uma expressão imperativa do apóstolo Paulo, como mandamento, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É um anseio da alma. A concupiscência da carne é um anseio da alma, aquilo que a alma deseja, né? Porque a carne, olha que interessante, disse que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Aquilo que Paulo está tratando com a igreja no início dessa carta, dissensões daqueles que se diziam que era de Paulo, que era de Pedro, que era de Apolo, outros que diziam que era de Jesus, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, o homem que pensa que nada é mais importante que a satisfação sexual, não pode compreender a pureza e a santidade. Então, o homem psíquico é aquele homem que só vive, pelo desejo carnal da satisfação sexual também. Então, existem pessoas que não podem entender o que é castidade, existem pessoas que não podem entender o que é pureza sexual, tem pessoas que não podem entender o que é santidade, porque ele vive propriamente para a satisfação carnal do desejo sexual. O homem que considera como fim último, como monopólio, tipo assim, a minha vida é para isso, o homem que considera como fim último os bens
bens materiais, né? Nunca vai entender o significado da generosidade, né? Então a pessoa que vive por dinheiro, porque o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que está entrelaçado, associado à cobiça. Então a pessoa que vive para isso, ela nunca vai entender o que é generosidade, ela nunca vai abençoar a igreja, ela nunca vai conseguir ajudar o próximo, ela nunca vai poder fazer nada com ninguém, porque não conhece o que é generosidade. Porque a generosidade é fruto do Espírito, é fruto do homem espiritual. Então, mas existem pessoas, olha só que interessante isso aqui, existem pessoas que praticam a generosidade sem nunca serem tocadas pelo Espírito Santo. Mas como assim? Existem aquelas que praticam a generosidade apenas por um sentimento de alívio, de consciência, onde elas olham uma pessoa pobre, vê uma pessoa necessitada, apenas para aliviar a consciência do mal que ela está presenciando, ela se torna generosa. Mas a raiz daquele ato de generosidade, que todo mundo fala, olha, é generoso, mas a raiz não pode ser considerada generosa, não pode ser fruto do Espírito, porque muitas pessoas são generosas no ato, mas são egoístas no íntimo, amém? Às vezes praticam um ato de generosidade, de humildade, apenas para serem vistas pelos outros. Então, nós temos que ser generosos a partir do princípio daquilo que o homem é, que nós denotamos como homem regenerado. Aí é válido a generosidade. É por isso que o homem rico, o jovem rico, ele era religioso, porque ele chegou a Deus, queria, ele era do meio, elogiou Jesus. Olha que interessante, ele chega dizendo, bom mestre. Olha que o homem, ele não adora, ele apenas elogia. Ele fala, bom mestre, ele elogia, ele diz assim, por que tu está me chamando bom? Jesus já cortou toda a raiz, porque aquela expressão de louvor daquele homem não era uma raiz, não era uma expressão de adoração. Então Jesus já corta para ele todo sentido de querer se aproximar de Jesus apenas para se beneficiar. Então Jesus fala assim, bom é Deus. Aí ele disse, se você quer entrar no reino, como cumpre os mandamentos. Mas tudo é fácil. Essa mesma expressão que ele fala para Jesus é aquilo que ele jogava na cara dos outros, a qual ele convivia. Desde criança eu obedeço a palavra. Olha, desde criança eu sou honesto. Olha, desde criança eu não faço nada de errado. Mas não tinha um coração generoso. Toda expressão de religiosidade dele estava enraizada no desejo egoísta de chamar a atenção para si mesmo. Então Jesus falou assim, olha, te falta uma coisa, larga tudo que tem, vende tudo que tem, e seja generoso, dá tudo aos pobres. Pergunta se ele fez, irmão. Você faz tudo, você fica cego. A Bíblia diz que ele saiu triste e foi embora. Sabe por quê? Porque ele não era um homem espiritual, ele era um homem carnal. Ele estava buscando o seu desejo próprio e não o desejo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós encerramos. Então, esse tipo de pessoa não tem o que é generosidade. O homem que pensa que seus apetites e prazeres devem ser vividos intensamente, não podem compreender a espiritualidade. Uma pessoa que quer viver, eu quero viver do meu jeito, quero praticar tudo que me dá na cabeça. Crente que vive assim, irmãos, que acha que tem que viver do seu jeito, da sua maneira, ninguém manda na minha vida, eu não obedeço o marido, eu não obedeço o pastor, eu não me coloco debaixo de obediência. Então esse tipo de pessoas, o seu fruto é fruto carnal, é mentalidade carnal. Então essas pessoas nunca vão compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Nenhum homem deveria ser assim, mas sempre procurar, amém? Ou sempre, perdão, se ele sempre busca, os desejos que são, os desejos imortais da alma, porque o homem nunca jamais vai satisfazer buscando o desejo da alma
qualquer satisfação que seja na riqueza, na impureza, na prostituição, na glória desse mundo, ele nunca vai satisfazer a alma dele. Ele nunca vai satisfazer nenhum dos seus anseios. Por quê? Porque somente aquele que tem o Espírito de Deus, realmente esse é alimentado por Deus. Esse realmente vive a vida de Deus. É aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana ainda: aquele que beber da água que me der, jamais voltará a ter sede. Diga amém? Amém. Então existem pessoas que, por não terem o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? São pessoas duras de coração, carnais. Deus fala, mas ela nunca ouve Deus. Deus usa o pregador, Deus usa o pastor, Deus usa os seus profetas, seus ministros, mas a pessoa está sempre rejeitando aquilo que está sendo ministrado para a vida dela, como que se Deus estivesse falando no coração dele, mas eles rejeitam o seu pedido. São pessoas carnais, pessoas que jamais podem ouvir a Deus. Existem pessoas que estão tão comprometidas com o mundo que não existe nada mais além dele. Estão tão comprometidas com o mundo, no seu dia a dia, com a sua vidinha medíocre. Estão tão comprometidas com esse mundo que elas não conseguem mais viver mais além. Essas pessoas não têm mais a esperança do mundo vindouro. Essas pessoas não têm mais a esperança na pessoa de Jesus. Essas pessoas já vivem apenas com cordas vivas, apenas para a satisfação dos seus desejos, apenas satisfação do seu ego. Amém? E para que nós não sejamos assim, tenhamos a mente de Cristo. Amém?